Beleza, beleza. Tá gravando agora, né? Então, é, eu terminei de corrigir as provas de vocês, mas não lancei as notas ainda. Até amanhã a gente lança todas as notas, tá? E vocês vão ter acesso a todas as notas. Até hoje eu vou fazer isso, devo fazer isso hoje. E até amanhã vocês vão ter acesso a todas as notas. Foram boas as notas, então sem grande problema para nós. Bom, antes da prova eu dei uma aula de revisão, né? E aí nós demos a prova. Então, antes, a gente estava falando sobre investigação do subsolo. Então, é uma aula longa, eu vou voltar no que eu estava falando para vocês de investigação do subsolo, sobre sondagem SPT, porque eu acho importante vocês entenderem bem como é que é feita a sondagem SPT, sabe? Acho importante vocês entenderem bem como é que é feita essa ferramenta, essa investigação, porque vocês vão utilizar muito na vida profissional de vocês essa investigação, e como a gente sabe, né, principalmente para quando vocês forem fazer fundações. O ensaio de SPT, o conhecimento da anatomia do solo, ele é vital para o desenvolvimento do projeto e execução de fundações, tá? Fundação, gente, fundação, gente, é duas coisas. Fundação é, primeiro, carga, né? Carga, que depende do prédio, depende do tipo do prédio, tamanho do prédio, né? Da quantidade de pilares, né? Então, você vai ter uma fundação sempre no pé de um, eu falo no pé de um pilar, né? Ela não é sempre no pé do pilar, mas a maioria das vezes ela é no pé do pilar, a fundação é feita no pé do pilar, né? E as cargas são transmitidas ao solo através dos pilares. Então, para definir uma fundação, você tem que saber, basicamente, tem que conhecer, basicamente, duas, duas variáveis que são importantes. Uma diz respeito à carga mesmo, né? Quantidade de carga e condução da carga e tal. A outra diz respeito ao solo. Putz, vida, mas eu resolvi. Então, uma variável diz respeito à carga, outra variável diz respeito ao solo. Então, é por isso que é importante conhecer o solo, para poder dimensionar a fundação, dimensionar o tipo da fundação e dimensionar o tamanho da fundação, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, vou repassar aqui como é que é feito o ensaio de SPT e vou mostrar para vocês alguns laudos de SPT que nós vamos interpretar para vocês poderem entender como é que são feitos esses laudos de SPT. Tá? Então, primeiro vamos voltar ao que nós vimos na aula passada, já. Vamos voltar como que é feito o ensaio de SPT. Então, esses slides aí, gente, eles estão lá no Moodle de vocês, tá? Estão no Moodle de vocês. Bem, o SPT é um ensaio de penetração, né? A sigla SPT, Standard Penetration Test. Então, é um ensaio de penetração. Penetração padrão, né? Uma tradução em português seria teste de penetração padrão. Standard Penetration Test. No qual um martelo padronizado, esse martelo que vocês estão vendo aí, né? Quando eu falo martelo, gente, é assim, é um peso, né? Que na obra ele é chamado de martelo. Um martelo padronizado, ele cai de forma padronizada, de uma altura padronizada, 65 centímetros, 75 centímetros, sobre uma agulha não agulha, né? Agulha a gente lembra de um agulha de costura, mas é uma ponta de aço e esse martelo caindo vai forçar a ponta de aço a entrar no solo. Então, a medida que se tem no Standard Penetration Test, no SPT, é uma medida que é dada em pancadas. Quantas pancadas são necessárias para a agulha padronizada, atingida por um peso padronizado, caindo de uma altura padronizada? Quantas pancadas são necessárias para aquela altura penetrar? A gente fala 1 metro. Não, não é 1 metro, é menos que 1 metro. Na verdade,
E vamos entender aqui como é que isso acontece, tá? Então, acontece assim, ó. Quando vai ser feito o SPT, o primeiro metro de qualquer terreno, ele é desprezado, certo? O primeiro metro de qualquer terreno é desprezado. Então, eu estou lá no meu terreno, lá, agora eu tenho feito um punhado de SPT esses dias. E dos dias lá no escritório, nós fizemos 5 nas 2 últimas semanas, né? Então, o que acontece? O pessoal pega o terreno do jeito que o terreno tiver. Aterro, com mato, sem mato, limpo, um tano limpo, os caras montam equipamento lá e começam a fazer o ensaio, tá? Então, o primeiro metro, ele é desprezado. Você não faz ensaio de penetração no primeiro metro. Então, esse primeiro metro aqui, os operários cavam com trabo. Cavam com trabo. Parafuso lá que tem um parafuso com um baldinho na ponta, né? No qual o terreno vai sendo tirado ali o solo vai sendo no terreno. O solo vai sendo retirado, aquele balde 1 metro, eles cavam e começam a perfurar com o equipamento a partir do primeiro metro, tá vendo? 0, -1. Então começa a fazer um ensaio desse -1 aqui, ó. Por que se despreza o primeiro metro? O primeiro metro tem aterro, o primeiro metro tem matéria orgânica em muita quantidade, o primeiro metro tem material solto, o primeiro metro tem coisa que não tem nada a ver com o solo, então por isso que se despreza o primeiro metro, tá? Aí eu vou ter aqui, ó, no primeiro metro, no laudo que vocês vão ver lá, sempre não começa no 0, começa no -1 aqui. Aí o que é que o laudo analisa, que a gente analisa? Sempre os primeiros 45 centímetros de cada metro. Então, do 0 ao -1 não faço, estou do -1 ao -2. Do -1 ao -2 eu vou analisar os primeiros 45 centímetros do -1 ao -2, tá? Sendo que desses primeiros 45 centímetros, eu desprezo os primeiros 15. Olha que interessante. Desprezo os primeiros 15 centímetros. Então, na verdade, o que conta para o SPT? Os primeiros, vamos dizer assim, de menos, em cada metro, né? Eu estou falando aqui de cada metro. De menos 15 até menos 45. É isso que conta em cada metro no ensaio SPT. Tá? Aí eu faço SPT aqui nessa camada aqui, né? Quer dizer, ainda tem uma porrada de solo para chegar no segundo metro ainda. Eu tenho 55 centímetros de solo para chegar no segundo metro. Do primeiro para o segundo, essa parte aqui dos 55 centímetros aqui, o que é que os operadores fazem? Nada. Cavam aqui com trado, né? Trado, até esse nível aqui de -2. Chega no -2, repete o procedimento. Despreza os primeiros 15 centímetros e faço o ensaio de penetração nas pancadinhas nos últimos 30 centímetros da primeira metade de cada camada. Tá? Então é assim que funciona. Então o ensaio SPT, ele não avalia 1 metro de terreno, 1 metro, não. Ele avalia os primeiros 45 centímetros de cada metro. Sendo que desses 45 centímetros, os primeiros 15 são desprezados. É isso que o ensaio de SPT faz, tá? Então, olha só, o que consiste a execução? Contar o número de quedas, pancadas, tá, do martelo necessário para a cravação de cada segmento, 15 centímetros, total de 45. E recolher e acondicionar a amostra contida no amostrador. Quer dizer, porque essa agulha, ela é oca, né? Justamente para o solo entrar dentro dela aqui, ó, para o operador ter essa amostra, que isso aqui é feito uma análise também, tá? Então, basicamente, a ideia é descobrir quantas pancadas são necessárias para que o amostrador, a agulha, entre 15 centímetros numa camada de solo padronizada, aquela que eu mostrei para vocês. Isso é feito 2 vezes, numa camada de 15, noutra camada de 15, certo? Então, aí você tem, na somatória desses 30 centímetros aí, você tem o chamado NSPT. Qual que é a filosofia? Vocês concordam comigo que quanto mais pancadas eu precisar dar no martelo para entrar 30 centímetros, mais resistente vai ser o solo, mais duro vai ser o solo? Então, é isso que a gente avalia. Quanto mais pancada for necessário para a agulha entrar ali, os 30 centímetros, mais resistente vai ser o solo. Tá? E a outra coisa que é tipo de solo que predomina naquela camada. Então, o pessoal precisa levar para o laboratório, precisa fazer testes químicos, não. É visual.
O operador recolhe a amostra, que é retirada aí do que vocês estão vendo aqui, essa foto aqui, né? Ele recolhe essa amostra, analisa essa amostra. Analisando, o operador experiente sabe se isso é um solo argiloso, arenoso, sabe que se tem pedra, se não tem pedra, se tem silt, se não tem silt, enfim. E isso aqui vai constar no laudo, tá? Então, quer dizer, aí aqui, de repetir o procedimento com perfuração atrada helicoidal ou perfuração com auxílio de circulação de água. Quer dizer, aqueles 55 centímetros que a gente não conta, que estão fora da margem da área de medição, eles são perfurados, com trado mesmo, ou com jato d'água, mas como é trado, ou com jato d'água, tá? Então, vai se repetir esse processo até se atingir um solo resistente ou na profundidade estabelecida pelo cliente. Um cliente nosso lá, os caras... Eu vou mostrar o laudo deles para vocês. O cara chegou a 34 metros. 34, eu perguntei para ele, falei, você mandou ele fazer 34 metros? Não, ele que quis fazer até encontrar um solo resistente. E achou o solo resistente a 34 metros, casa térrea. Nunca vai ter uma fundação a 34 metros na casa térrea. Bom, se encontrar um nível de água, sondagem realizada com perfuração por circulação d'água, né? A partir do momento que a sondagem entra no nível de água, ele pode variar muito, o nível de água pode variar muito, né? O nível do lençol freático, que nós aprendemos, o que significa nível do lençol freático? É aquele nível no qual o terreno está saturado, então o buraco vai encher d'água, né? Aí é feita a perfuração por circulação de água. Aquela água tem que ser bombeada. Então, esse aqui, ó. Esse aqui é o equipamento, ó. Aqui, um bombeamento de água, né? Por que a gente despreza os primeiros 15 centímetros? Despreza os primeiros 15 centímetros porque nos primeiros 15 centímetros de cada camada, que são esses 15 centímetros aqui, ó, esses primeiros 15 centímetros de cada camada aqui, você tem uma interferência pelo fato desse solo de cima ter sido retirado. Então, quando eu retiro esse solo de cima aqui, na verdade, eu estou alterando a compacidade do solo de baixo. Os primeiros 15 centímetros do solo de baixo. Por isso que a gente não leva em consideração esses primeiros 15, né? Só os últimos 45 centímetros aqui, dessa primeira metade de cada metro. Então, aí o avanço o furo vai avançando, da forma como eu falei para vocês, né? E o operador vai registrando o número de golpes. Como geralmente não ocorre penetração exata de 45 centímetros, aí tem uma série de macetes. É registrada a penetração imediatamente superior a 15, conta-se o número de golpes adicionais para 30, e aí vai. Isso aqui eu já falei, vou deixar essas transparências para vocês aqui, tá? O que eu quero mostrar para vocês são os laudos. Eu vou mostrar 3 laudos que eu trouxe aqui, para vocês verem como é que a gente interpreta esses laudos. Então, vamos pegar primeiro um laudozinho aqui de sondagem. E como é que o laudo é feito, né? Porque, às vezes, algum dia vocês vão se transformar em engenheiros geotécnicos. Então, é importante saber, primeira coisa básica, é saber como se interpreta um laudo de sondagem SPT. Então, tá aí, vocês estão vendo o laudo aí, né? Estamos vendo o laudo aí, ó, tá vendo? Então, essa empresa é a empresa que trabalha para nós no escritório. Carvalho e Sá Engenharia, né? Carvalho e Sá Engenharia. Então, uma coisa boa. Não estou fazendo merchan, mas vai ter a gente direitinho. Então, aqui, começa o relatório, né? Relatório de sondagem. Ele faz uma apresentação, põe o endereço do local onde foi realizada a sondagem, né? Esse caso foi no Centro Pires. A data da sondagem, 26/4. E no caso lá foram realizados 2 furos, de acordo com a norma, né, que nós aprendemos lá atrás, em área, né, por área, tá? Então até 200 metros você faz 2 furos, nunca menos que 2 furos. Até 200 metros, 2 furos, de 200 a 400 metros, 3 furos, de 400 a 600 metros, 4 furos, vai aumentando. Tem a norma aí sobre a quantidade de furos e como realizar esses furos, tá? Então, o importante para você e para nós hoje aqui é como é que é esse relatório, como é que ele é apresentado. Vocês estão vendo. Aí, depois, bibliografia, bibliográficos, como que é que o laudo é feito, qual que é aí, ó, tá vendo?
que ele faz? Permite visualizar o perfil geotécnico do terreno. Vou deixar isso para vocês. Nem coloquei, não, eu vou colocar aqui no Moodle, tá? Posição do nível de água, resistência do solo e o tipo de solo. É isso que ele faz, né? Tipo de solo, resistência, posição do nível de água. Aí ele diz como que é feito o ensaio, de pé, tal, peso 65 quilos, né? Normatizado. A norma brasileira, que é o que ele usa, 6484 e a forma como é feito. Isso que eu estou falando para vocês, né? SPT deputado a cada metro, número de golpes, papapá. E ele descreve aqui. Final da sino aí, os meninos, né? Bom, aí a primeira coisa que tem aqui, né? Que é a fundamentação teórica. Depois tem a planta de locação dos furos. Então o camarada faz um desenho simples, né? O local faz um desenho simples do terreno. Ó. Nesse caso do terreno do Vicente Pires aqui, é um terreno de 20 por 45, terreno grande. E a casa do cliente, existe uma casa e o cliente construiu uma casa na metade do lote. Então é aqui, ó. Por isso que foi feito o furo nesse lado do lote aqui, um na frente e um no fundo. Porque eu não vou ter nada no outro lado do lote. Se fosse para construir alguma coisa do lado desse outro lado, os furos teriam que ser em diagonal. Um aqui, no canto inferior direito, e o outro no canto superior esquerdo. Mas como é que a casa está nessa reta aqui, nós podemos fazer os furos todos no mesmo lado, desalinhados, ligeiramente desalinhados, tá? E ele locou o furo aqui, ó, ele locou. Eu fiz um desenho simples do lote aqui, e locou os furos. Esse não, Joab Carvalho. Aí aqui, meus caros alunos, está o nosso queridíssimo SPT, nosso queridíssimo laudo, né? Então, tem aqui todos os dados, ó, Altiplano Engenharia, minha empresa, né? Rua 5, tal, Vicente Pires, os dados do pilão, tudo isso aqui isso aqui tudo é normatizado, né? Normatizado não, copia de um lado para o outro. O Joab, que é o responsável técnico, os números da empresa aqui, né? O número do laudo, a data, e aqui o laudo em si, tá? Então, são separados. O buraco 1, que ele chamou de SPT1, e o buraco 2. Então, o que é que ele fala? O que é que ele coloca? Primeiro, vamos aqui, ó. Então, ó, no primeiro metro, você vê que não tem, ele escreve, não se executa a amostragem do primeiro metro. Beleza. Aí, segundo metro, tá vendo que aqui ele já coloca, ó, é de menos 1 a menos 1,45, tá vendo? Então, não é na camada inteira, é de menos 1 a menos 1,45, no qual se despreza os primeiros 15. Então, é por isso que ele coloca aqui, ó, 30, tá vendo? Se despreza os primeiros 15, são só os últimos 30 centímetros dessa camadinha aqui, de menos 1 a menos 1,45. E olha aqui que negócio legal, ó. 2 golpes para entrar 30 centímetros. Isso aqui significa isso, gente. Que ele deu 2 pancadas na agulha e já entrou os 30 centímetros. Isso é bom para fundação? Isso é péssimo para fundação. Aí aqui ele escreveu, é uma argila vermelha muito mole. Ah, Christian, mas ele chutou esse muito mole aqui. Não. Existem critérios de determinação. Na hora que terminar aqui eu vou mostrar para vocês. Os critérios de determinação normatizados. Mas o que a gente sabe é que dá 2 golpes para entrar 30 centímetros é um solo muito mole. E é uma argila. Né? Então, aqui do lado está o gráfico. Ó, tá vendo? Ó? Esse gráfico aqui, ó, 2 golpes. 0 aqui, 2 aqui. Aí continuando furando, né? Ó, 2 para 30 no terceiro metro. De menos 2 a menos 2,45. 2 golpes também. Ó. Argila vermelha, muito mole. Nossa, horrível, hein? Terceiro metro. De menos 3 a menos 3,45. 2 pancadas. Argila vermelha, muito mole. Aí, que maravilha. Aí no quarto metro melhorou um pouco, tá vendo? 4, melhorou bastante, dobrou, né? 4 pancadas para entrar 30 centímetros. Então, eu tenho uma argila vermelha mole. Vejam, gente, que isso não está vinculado com água. Não tem água aqui. É o solo que é ruim. E, às vezes a gente pensa assim, poxa, o solo está mole porque está saturado. Tem água, não tem nada a ver com água. O solo está mole porque ele é mole. A constituição granulométrica dele, a constituição mineralógica dele, a constituição estratigráfica, né? Estratigráfica tem a ver com compactação, né?
faz com que ele seja um solo muito mole, solo mole, certo? Continua aqui, ó. 5 metros, mole. 6 metros, 4 pancadas, ó, mole. 7 metros, 4 pancadas, mole, pô, ferrou, né? 7 metros ainda não tem terreno bom. Começa a melhorar com 8 metros, 7 metros aqui, ó, tá vendo? De 7 a 7,45. Argila vermelha, média. Aí já são 6 pancadas. Aí já não é muito mole, já não é mole, já é média. Melhorou um pouquinho. Olha o gráfico, ó. Ele vai se afastando do eixo Y aqui, ó. Quanto mais longe o gráfico vai ficando do eixo Y, melhor é o solo. O que é um solo bom para nós? Um solo resistente, né? Quando eu falo para vocês um solo bom é um solo resistente, um solo que dá suporte, né? Dá suporte para quê? Para fundação, para aterro, para ponte, para piso, para estrada. O que eu vou fazer, tá? É um solo bom, é um solo resistente, é um solo que me dê suporte. Beleza, gente? Aí ele continua, né? Média, média. Bom, aí chegou a 10 metros. Aí, moleque, é coisa que ficou diferente, ó. 12 pancadas para entrar 30 centímetros. É muito. Bom, a argila é classificada como rija. Ou seja, já é uma argila dura, né? Rija vem de rígida, né? Argila dura, já melhorou bem. Agora, olha aqui do 10 até o 10,45. Olha o tanto que aumentou. Ó. Dobrou, cara. De 12 para 23. Aí já não é mais uma argila, já é um pedregulho compacto. Pedregulho compacto. E aqui está o nível d'água, ó. Chama o nível d'água, tá vendo? A 10 metros. Aí ele foi batendo, pedregulho compacto. Lá embaixo, silt, variegado, duro. Aí já não entrou mais. Isso aqui já é considerado um critério de impenetrabilidade, tá vendo? Então, assim, ficou nos primeiros 10 metros um solo muito ruim, muito ruim, muito ruim. Depois, a partir do 10º metro, começou a melhorar. Então, se eu fosse engenheiro de fundação, o que eu faria? Primeiro, eu vou analisar o segundo buraco, tá? Se eu fosse engenheiro de fundação, eu analisaria o segundo buraco. Então, o segundo buraco, SP2, ó. Continua, tá vendo? Primeiro metro, muito mole. Então, igual ao outro. Mole. Média. Um pouquinho antes, tá vendo? Que aqui ele alcança a areia média com 6,645, argila, né? Média. Entre 6 e 6,45. No outro buraco, alcança-se a argila média entre 7 e 7,45, mais fundo. O que significa isso? Significa que a camada de argila média, ela está variando, ela sobe, aumenta, que é muito natural. É muito natural. Né? Porque o subsolo ele tem uma topografia, as camadas têm uma topografia. Não é uma coisa retinha. Faz assim, sobe, desce, sobe. Tá? E um pedregulho compacto, aqui, violento, ó, a 9 metros. Aí, qual que eu considero, Cristian? Eu considero o melhor ou considero o pior? Você considera o pior. Você trabalha a favor da segurança. Então, esses dois aqui, o de baixo, representa um solo mais resistente, mais raso. Eu vou trabalhar com a pior situação, que é qual? Desse buraco de cima aqui, ó, em que o solo resistente está mais fundo, tá? Aqui também tem uma variação no nível da água, tá vendo? Aqui nós achamos água a 9 metros, aqui nós achamos água a 10 metros. Também pode variar um pouco dentro do terreno, certo? Aí, beleza, eu sou engenheiro de fundação. Como é que eu vou fazer minha fundação? Que depende da carga. Nesse caso, do projeto que a gente está fazendo, as cargas são pequenas. Então, eu não posso jogar uma fundação a 10 metros de profundidade com as cargas pequenas. Né? Como eu tenho um raso, que eu tenho solo muito ruim, eu vou trabalhar com estacas. Estaca eu posso fazer ela 7, 8 metros. Eu vou trabalhar com estacas a 7 metros, ó, até chegar nessa camada aqui média. Porque aí eu tenho estaca trabalhando com atrito lateral e com atrito ponta. E se eu fosse fazer um prédio nesse terreno, prédio alto, que eu iria fazer um tubulão, bom, aí eu ia trabalhar com cargas maiores, eu ia trabalhar com camadas mais profundas. Provavelmente a 9 metros, que não é o fim do mundo para um tubulão. 9 metros, 10 metros, certo? Ia trabalhar, porque o tubulão, gente, lembra que o tubulão, não sei se vocês já estudaram isso. Não estudaram isso, né? Vocês vão estudar isso mês que vem. Mas o tubulão é uma fundação que tem um suporte de base, como se fosse um pé. Né? A estaca é uma fundação que tem um suporte lateral, como se fosse uma agulha.
Sim, né? A hora que ela entra, o solo segura a lateral dela aqui. Então, enfim, você não precisa lembrar disso agora. O que você precisa lembrar é que o engenheiro projetista de fundação, vai usar esses dados aqui para saber onde está a camada de solo bom para ele apoiar a fundação dele. E outra coisa, onde está a água, que a água dificulta, né, fazer fundação. Espera aí que o Caboclo falou aqui, deixa eu ver o que ele falou. Está estudando esse semestre, né? Então, é isso aí mesmo. Você vê que você já sabe que tem. Você não sabe que o professor Tiago deve falar isso para vocês. Acho que é ele, né? O professor de fundação. Ele deve falar para vocês que tem fundações que trabalham com suporte de base, né? Que a fundação trabalha como um pé aqui, né? Um pé, então o pilar vem e apoia na fundação e as cargas são dissipadas pela base da fundação. Assim são as sapatas e são os tubulões também. E tem fundações que trabalham com suporte lateral, parece uma agulha, ou várias agulhas, né? Suporte lateral aqui, ó, são as estacas. Aí existem vários tipos de estaca. Vários tipos de estaca que têm a mesma, vamos dizer assim, que tem a mesma filosofia de suporte de carga, tá? Mas a forma de realizar, de fazer, de construir a estaca é que varia, tá bom? Então, vimos aqui. Não, esse aqui que eu quero, não. Onde nós outros estamos. Estou aqui, ó. Aí. Bem, então eu estou aqui, né? Tá vendo aí? Vamos ver uma outra sondagem aqui. Também é do meu amigo Joab Carvalho Sá, né? Essa aqui é lá na beira do lago de Corumbá, Alexandre, tá? Então é a mesma coisa, ele apresenta aqui endereço e tal, aí aqui tem a sondagem, fala como é que ela é feita, a execução do ensaio, papapá, pipi, né? Como que é feito, quais são os critérios científicos, tal, ensinou os meninos aí, e aí vem a sondagem, mesma coisa, ó, locação dos buracos. Aí o terreno lá tem 90, frente ao terreno aqui, né? Embaixo, e tem 90 por 27. Os dois buracos. Aí você pergunta para mim assim, mas por que os furos são tão próximos? Porque a construção que ele vai fazer aqui, ó. A construção que ele vai fazer é toda a região. Então, justificável. E aqui tem aqui tem um mato aqui, ele não vai usar esse mato. Aqui tem um talude que ele não vai usar. Então, só sobrava esse espacinho aqui para ele fazer a obra dele. Por isso que os furos estão perto. Tem outro trem aqui para frente, aqui, mas ele não vai fazer agora, vai fazer depois, tá? Então, ele locou os furos, ó, beleza. E aqui tem o laudo. Tem um laudo. Olha que beleza esse laudo, ó. Acabou. Primeiro metro, os caras não executaram o primeiro metro, aí cavaram de 1 em 1,45, acabou. 45, 30, pronto, parou. O que significa isso? Significa que eu tenho uma camada de pedra muito rasa. E é assim mesmo, é um cerradão no meio do cascaleiro danada, pedra. Eu fui nessa sondagem, eu acompanhei essa sondagem. Aí a hora que os caras acabaram, eu falei, uai, já acabou, eu estava com o meu sócio. Aí ele falou assim, mas já acabou. Eu falei, não acabou não é possível. E tinha acabado mesmo, porque os caras furaram só um metro. Chegou no metro, já deu uma pedra violenta, assim, que não tinha jeito de furar mais. Então, olha aqui, ó, tá vendo? Lá na frente, ó, 45 golpes para entrar. Deu 45 golpes e não entrou 30. Um negócio violento. Não, entrou 30. Entrou 30. Negócio violento. Furou só nem um metrozinho, só no primeiro metro. Ah, vamos ver o outro buraco, né? Vamos ver o outro buraco. Obviamente não achou o nível d'água, né? Parou aqui. Vamos ver o outro buraco. Olha o outro buraco aqui, ó. Pior ainda, 50 para entrar 30 centímetros. Então, quer dizer, aqui você pode ver que o gráfico está aqui em 45, no outro buraco o gráfico está em 50. Quer dizer, entre 1 metro e 1 metro e 45, você tem uma camada de solo extremamente resistente. Né? Qual que é a fundação que o cara vai fazer? Ele não vai fazer estaca. Ele não vai fazer um furo profundo, ele vai fazer uma fundação superficial. Qual que é a fundação superficial, Cristian, que a gente faz? Sapata.
Sapato é fundação superficial. É um pezão também, um pé de concreto, mas é raso. Esse aqui tá raso demais, ele até podia ser mais fundo um pouco. Mas esse aqui ele fez com... Aí eu já fiz o projeto para ele de estrutura, de fundação, e a gente propôs aqui uma sapata a 1,45 m de profundidade. Não tem jeito nem de cavar mais, nem com, usando alavanca, para quê, né? Cavar mais. Se eu tenho um solo tão bom, tão raso. Então foi isso que a gente usou lá. Vai ser difícil fazer a piscina, viu? Porque a piscina, ele quer com 1,5 m de profundidade, vai chegar aqui nessa muquifa que vai parar nesse solo violento. Vou mostrar para vocês um terceiro laudo, ó. Esse é de uma outra empresa, Fundex. Esse não é o cara que é parceiro nosso, não. Esse cliente já tinha o laudo, tá? Aí o cara é uma outra pegada, tá vendo, ó? É porque ele tem uma empresa de fundação, esse cara. Então ele mostra, ó, o que ele faz, né? Estaca escavada, aqui, estaca cravada, estaca Strauss, faz prova de carga, faz estaca hélice contínua, com contenção, estaca pré-moldada, um punhado de coisa que ele faz, tá? Então ele apresentou a empresa, cliente aí, ó. Aqui ele descreveu como é que foi feito o serviço, né? Do mesmo jeito, a mesma norma, ó, lembra dela? MPR 6484, o cara usa a mesma norma. Fala como é que foi feita a análise, cita os livros, cita as normas, tal. Aí ele aqui ele já é mais criterioso, né? Ele mostra como é que é a agulha dele, a ponta da agulha dele e tal. De Camberberian, esse cara é antigo em Brasília, velho. De Camberberian, antiquíssimo, um dos primeiros engenheiros do Brasil, é o CREA dele. Não dá nem pra ver o CREA dele, é 111. Vai pra caramba. Escreveu livro, o bicho é fodido. Aí, ó. Aí ele coloca como é que são os solos, né? Que eu falei para vocês, ó, tá vendo? Ah, Berberian, é ele, ó. Ele, do Ticrã Berberian. Ele que é o autor, ó. Tipo de solo, tá? É uma forma de classificação tática visual dele também, né? Berberian, aí, ó. Tá vendo? Ocorrências especiais, cores. Então, quando o cara escreve que o solo é vermelho, muito mole aqui, ó, tá vendo? Então, se for de 0 a 2 pancadas, eu posso classificar a argila como muito mole e a areia como fofa. Se for de 3 a 5 pancadas, eu classifico a argila como mole e a areia como pouco compacta. Então, quando o camarada coloca no laudo a fofa, a argila mole, a argila muito mole, ele não está tirando do fundo. Ele não é, tô achando que é assim, não. É uma coisa que é normatizada, né? Tem na literatura, tá aqui, ó, a literatura, certo? Outras coisas aí, classificação visual do solo, como faz locação de furo, aí o cara dá uma aula, né? Ele é autor do livro, né, velho? Então o cara dá uma aula. Ah, o terreno do nosso cliente, certo? Onde ele colocou os dois buracos, ó. Ele colocou em diagonal, né? Mais ou menos onde vai ficar a maior parte da casa dele. A casa vai ficar muito aqui nessa região aqui, né? Isso aqui é um recuo aqui, tá? Um recuo de 5 metros, 4 metros de recuo. E aqui é o grosso da massa da casa dele. A parte mais pesada vai ficar por aí, tá? Então aí ele coloca as cotas, tal, de Cranberberian, olha aí. Aí aqui como é que é o solo do cara também, ó. Aqui que maravilha, ó. Primeiro metro, não tem nada, primeiro metro, né? Segundo metro, muito mole, aí, maravilha. 2 para 30. 2 para 30, 2 para 30, 2 para 30, 2 para 30. Aí lá no sexto metro, aqui já tem água, ó. Ótimo também, né, para mim. 4,45 aqui, cara. Nada, 4 metros já tem água, que horrível para fazer fundação com água. Água rasa. Naqueles outros caras, aquele outro que eu mostrei para vocês, o solo é muito ruim, mas a água é profunda. Aqui o solo é ruim e a água é rasa. Mole, mole, mole. Eu dou uma melhoradinha aqui, cai de novo. Muito mole, muito mole. Aí dá outra melhoradinha, cai de novo. Aí dá outra melhoradinha aqui, aí melhora de vez, né? Aí dura, tal. Até eu falei que acabou até 34, mas porque foi 34 foi a quantidade de pancada.
Na verdade, ele cavou até 20 metros, que é muito, viu? O cara cavar até 20 metros, filho, é muita coisa. Muita coisa. Não, cavou mais. Cavou mais, até 25 metros. Não precisava disso aqui, né? Foi ignorante, cara, disso aqui. Isso aqui foi o primeiro furo. O segundo furo, que aí nós vamos usar o pior, né? Do mesmo jeito, então, 2, 2, 2, 3, muito mole, uma bosta. Então, no fundo, ó, solo ruim, cara. Até 12,45 aqui o solo ruim. Certo? Aí dá uma melhoradinha, né? Ó, rija e tal, aí dá uma melhorada boa aqui. Aí dá uma piorada, tá vendo? Solo mais profundo piora. Aí melhora de novo, até que ele chegou à impenetrabilidade. O bicho cavou até impenetrabilidade, nem precisava, tá vendo? 30 metros esse barco aqui, ó. Ignorante. Eu perguntei pro cliente por que ele fez isso, o cliente não soube me dizer. Não sei se ele mentiu para mim, cliente, mas o fato é que o cara cavou, e aqui nós vamos fazer umas estaquinhas para ele aqui com 7 metros. Sorte é que a casa dele é muito levinha, porque eu vou apoiar a estaca aqui, ó, nessa ponta aqui, tá vendo? Essa ponta aqui. A estaca dele é levinha. A asa dele é levinha, né? Porque o terreno dele é muito ruim. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Esse furo aqui ficou melhor um pouco, mas também, né, não refrescou muito, não. Ruim também. Certo? Bom, então, vocês viram aí, né, os laudos. Eu vou deixar esses laudos para vocês aqui no nosso queridíssimo Moodle. Moodle. Beleza. Agora eu vou fazer a chamadinha. Vamos fazer a chamadinha. Bora, que já são 8h15. Já dá para a gente fazer a nossa chamadinha aqui. Vou escrever aqui do lado. Então, quem que tá com... Hã? O cara falou um negócio aí. Já? Como assim já? 8h15, cara. Na hora, pô. Quando o peão entra aí, ele fala que ele entrou. Ele está atrasado, ele fala que ele entrou aí. Bem, vou falar aqui. Aderson Marques. Consignar a presença do bicho aqui. Arthur Rodrigues. Estou Presente, vendo professor. você. Ô, garoto, é nóis. O cara botou uma foto pelado, velho, esse Arthur. Carol Moreira. Carol Moreira, minha parente. Gente boa. Gente boa. Carol Moreira. Depois, Cristian. Presente. Tá mudo, professor. Professor, tá mudo. Aí, por algum motivo aí eu saí, mas voltei. Então, Elber, o Emanuel Rodrigues, estou vendo o bicho aí. Gabriel Mol. Tô aqui. Opa! Aqui também. Gabriel Mol. Beleza, valeu. Tô te vendo aí. Gustavo Silva, o Yuri Martins, tá certo. João Paulo Pires, está presente. João Paulo está presente. João Vitor. Presente, professor. Opa, é nóis. O Kevin e o Tiago Fernandes, certo? Presente. Muito bem. A partir de agora aí, o cara que entrar aí, a gente vai consignar a presença dele aí. Tá? Vamos lá, então. Continuando. Vou deixar com você os laudos, né? E vamos para frente aqui. Aqui é um outro laudo de sondagem aqui, né? Aqui, ó. Como que é baseado em termos de golpes, né? Número de golpes, dias e as saídas. Então, existe uma diferença entre
predominantemente argiloso. Na verdade, todo solo tem argila e areia, em geral. Em geral, todo solo tem argila e areia. Agora, tem solos que é predominante argiloso. Tá o quê? Espera aí, vou voltar aqui. Bem, vê se dá pra ver se vocês estão ouvindo aí agora direito aí. Parece que tem uma travadinha aí. Mas agora voltou. Beleza, então. Então vamos para frente, tá? Porque eu peguei aqui o meu microfone aqui. Então eu estava falando para vocês o seguinte: tem solos que são predominantemente argilosos e solos que são predominantemente arenosos. E solos que são rochosos, né? Pedra. Mas é predominância. Em geral, mesmo solos que têm muita argila, eles têm um pouquinho de areia. E o contrário também acontece. Solo tem muita areia e tem um pouquinho de argila. Até a areia que a gente compra para fazer concreto, né? A areia que a gente compra de jazida de areia para fazer concreto, ela vem com um pouquinho de argila. Inclusive, isso atrapalha lá na confecção do concreto. Se você for trabalhar com areia muito argilosa, não é bom para a confecção do concreto, tá? Então, isso aqui classifica as areias e as argilas conforme a quantidade, conforme o INSPT, né? Quantidade de golpes necessários para penetrar lá os 30 centímetros. Então, se você tem uma areia ou silt arenoso, quer dizer, solos predominantemente arenosos, se você der menos de 4 pancadas para entrar lá os 30 centímetros, ela é considerada areia fofa. De 5 a 8, pouco compacta, de 9 a 18, medianamente compacta, de 19 a 40, compacta, e maior que 40, muito compacto. Se for argila, menor ou igual a 2, muito mole, de 3 a 5 é mole, de 6 a 10 é média, de 11 a 19 é rija, e maior que 19 é dura. Então, isso aí são dados que vão para o laudo. Então, aqui você tem aqui um perfil, né? Perfil feito com 3 furos, né? O cara desenhou o perfil, fez 3 furos e desenhou o perfil. Como eu falei para você, né? Como eu falei para vocês, no interior do solo, as camadas, elas têm uma topografia, tá vendo? Essa camada de areia média e fina aqui, né? Tá vendo como ela varia aqui, ó? Tem uma topografia. Quer dizer, no primeiro buraco a profundidade dela é uma, no segundo buraco a profundidade dela é outra, no terceiro buraco a profundidade dela é outra. Então varia. Todas as camadas variam. Porque no subsolo existe uma topografia das camadas, como existe na superfície. Né? Aqui nós estamos vendo aqui, ó, por que que os furos eles não devem ser alinhados? Você tem que desalinhar os furos, porque muitas vezes o seu laudo de sondagem, a sua sondagem, ela vai encontrar distorções do terreno. Na verdade, gente, é que não dá para a gente fazer uma sondagem perfeita. Né? Seriam necessários muitos furos para se fazer uma sondagem perfeita. E a anatomia do solo, ela muda muito em espaço pequeno. Eu já vi terreno de 30 metros de comprimento. Em Goiânia é comum ter terreno de 30 metros de comprimento. Que você, no começo do terreno, aqui na entrada do terreno, você tem um tipo de solo, com 10 metros já muda completamente para uma mesma profundidade que eu estou falando, tá? Para uma mesma profundidade, você tem um terreno aqui de um jeito, lá na frente o subsolo é do outro jeito. Por quê? Porque as camadas sobem, descem, sobem. Isso aí é natural, tá? Então aqui nós estamos vendo, ó, que com um trabalho hipotético, né? 5 sondagens com 10 blocos a construir. Então os buracos eles têm que ser desencontrados, assim, ó. Por exemplo, se eu fizesse um corte BB só aqui, ó, me daria a impressão de um terreno muito diferente do que se eu fizesse um corte desencontrado, S1 e S2, como é que é? Ó? Tá me falando que o terreno impermeável ele está a 14 metros. Aí o S4 já me mostra o terreno impermeável a 10 metros, mais raso, tá vendo? Aqui na frente já me mostra o terreno impermeável a 3 metros. Imagina, se eu furar, falar assim, não, o terreno bom, ele está a 10 metros. Aí eu vou fazer todas as minhas fundações a 10 metros. O que eu tenho a 10 metros?
eu tenho isso aqui a 10 metros, ó, esse terreno aqui, aí muda um pouquinho, já tem esse terreno aqui, terreno E, terreno D, o que é o terreno E e o terreno D? Vamos ver dessa porcaria do mundo. Terrenos moles, onde é que está isso aqui? Mas dá para entender que se você não tiver uma visão maior do solo, ou seja, está faltando um slide aqui, tinha um slide que falava o que era isso. Mas se você procurar sempre ter uma visão o melhor possível do terreno, porque o subsolo varia muito, né? E outra coisa, sempre trabalhar a favor da segurança. A favor da segurança significa sempre levar em consideração as piores condições. Você não vai levar em consideração as melhores condições. Você vai levar em consideração as piores condições. É assim que a gente trabalha, tá? Bom, eu vou mudar aqui de teste, né? Eu tenho um SPT, mas eu tenho um SPT também chamado SPT-T. O que é o SPT-T? É o SPT que ele também tem uma medida de torque. O que é torque? Torque é resistência a giro. Torque do motor, o quanto que o motor gira o eixo. É a força de giro do eixo. Então, o torque é uma unidade que serve para medir esse esforço de torção. É chama torque. É esforço de torção, tá? Então, para que a gente usa isso? Muitas vezes é necessário saber por causa do cisalhamento do solo. Isso tem a ver com o cisalhamento do solo. Então, quando você vai trabalhar com retirada de solo, colocação de solo, o solo vai deslizar, você precisa entender o quanto que aquele solo pode deslizar ou não deslizar, aí usa-se esse ensaio aqui, ó. É o SPT-T, que é medido um torquímetro. É acoplado um torquímetro e feita a rotação da haste na profundidade que você quer usando o torquímetro. O torquímetro mede torque. Aí, tá vendo? Desse jeito aqui, ó. O camarada roda a haste lá no fundo, ó. Isso aqui é da SPT, né? O camarada pega aqui, tem um torquímetro que vai rodar e vai medir o torque. O torque é relacionado com o cisalhamento do solo, com movimentação do cisalhamento. O cisalhamento é relacionado a quê? A capacidade do solo, ou a propensão da capacidade, não é a palavra. A propensão do solo a deslizar ou não deslizar. Cristian, para que isso é importante? Se você for fazer um aterro, né, se o solo for muito deslizável, você não pode fazer rampas muito elevadas, senão o solo vai deslizar. Então as rampas têm que ser mais caídas. Às vezes para determinadas aplicações é importante saber esse dado. Então aqui tem alguns exercícios que depois eu vou passar para vocês. Bem, aí outro tipo de sondagem é chamada de sondagem rotativa. Rotativa, gente, é quando você vai trabalhar com rocha. Obviamente são sondagens mais profundas. Vou fazer uma barragem hidrelétrica, vou fazer uma obra muito grande, transposição à ponte. Aí não me serve só, as cargas são maiores, as cargas são bem maiores. Então eu posso colocar, às vezes, um pilar de uma ponte em cima de uma rocha, e a rocha quebrar, pronto, a ponte vai para o pau. Né? Dificilmente isso acontece com um prédio. Você coloca um prédio, porque as cargas são menores, né? Então você coloca um prédio, a fundação do prédio em cima de uma rocha, em geral a rocha aguenta aquela carga, mas uma rádio hidrelétrica, um peso monstruoso, não é? Uma torre aquelas torres de eólica, um peso absurdo, e ainda tem o esforço de quebrar ela, né? Porque aquela pá daquele tamanho gera um esforço na base da torre, tem de arrancar a base da torre. Então, esse tipo de sondagem aqui rotativa é sondagem, para resumir, né? Quando você quer entender como é que é a rocha. Que na rocha ela não tem como você entrar nela a penetração, a pancada. Então, como é que é feito? É usado um conjunto moto-mecanizado, que é penetração e rotação. Entra e roda. Né? Na verdade, ela entra por rotação. Então, é para a obtenção de amostras de materiais rochosos. Por algum motivo, você precisa de uma amostra do material rochoso. Então, é um barrilhete com a ponta cortante, de onde é retirado uma amostra. Isso aqui é o equipamento. Que maravilha que o equipamento é. O equipamento é grande. Motorzão, esse aqui tudo é equipamento. Ó. Controlador de torque aqui, e aqui na ponta está a broca. Essas brocas diamantadas aqui, né?
Se chama broca diamantada. Não é que ela tem um diamante aqui, ela tem uma capacidade grande de corte. Os testemunhos, ó, com uma rocha salizinha, né? Bonitinha aqui, cilindro de rocha. Então, pessoal, só um minutinho. Vou pegar uma água, senão eu não consigo falar. Só um instantinho. Vamos lá. Então, esse aqui é o equipamento, tá vendo? Sondagem rotativa, equipamento de sondagem rotativa. Ele tem um equipamento para fornecer o torque, né? O que é um equipamento para fornecer o torque? É um motor. Né? Então, para fornecer energia aqui. Aí você tem um cabeçote de perfuração, um eixo. Lá na ponta do eixo, o barrilhete. Que nada mais é do que uma broca rotativa de grande potência, de grande capacidade de corte, e ela é oca, e ela é oca justamente para capturar aquela amostra. Se você for em Furnas, é judiação, cara, o laboratório de Furnas, em Goiânia. Por que é uma judiação? Assim? Até vou abrir um parênteses. Porque era o melhor laboratório completo do mundo, não, né? Do mundo. Mas o melhor laboratório completo do Brasil. Tá? Então, gente de fora, cara, de longe, do Brasil inteiro, fazer serviço em Goiânia e fazer pesquisa. O laboratório é muito bom, né? De Furnas. Aí privatizaram o Furnas, aí privatizou o Furnas, o trem ficou bagunçado lá e acabou o laboratório, praticamente acabou o laboratório. Um laboratório bom pra caramba. Então eu vou postar para vocês um videozinho aqui, sondagem rotativa. Vocês verem os caras trabalhando. Um videozinho de 5 minutos, 5 minutinhos. Então, dentro de 5 minutinhos, a gente volta. Peraí, deixa eu botar. Assistam aí, por favor, pra vocês verem como é que é o processo de perfuração. Tá? 5 minutos a gente volta.
Aí, vamos ver. Bem, o tempo que eu assisti, você deve ter visto aí também. Sondagem rotativa. Você vê no final aí, ó, o Covid. Covid não, tem que ser. Vê no final, os caras mostram lá o filete, né, de rocha. Filetado, um cilindro de rocha. Que é retirado, né? Retirado com equipamento, esse equipamento aqui. Ó. Equipamento aí do motor grande, vinculado no caminhão lá. E tal. Bom, tem outro tipo de sondagem chamada mista. É percurso rotativa, quer dizer, que tem uma parte de percussão e uma parte rotativa, pancada, né? Pancada. E uma parte rotativa. Isso aqui é utilizado quando existe um trecho em solo e um trecho em rocha. O trecho em solo, investigação é percussiva, em rocha é rotativa. Né? Bom, CPT é o ensaio de Cone Penetration Test. O que é o Cone Penetration Test? Criação de velocidade importante de uma haste com ponta cônica. Medindo a resistência na ponta e a resistência para a atriz lateral. Esse tipo de sondagem é um tipo de sondagem, vamos dizer assim, mais especializado, o equipamento é mais caro, tá? Mas ele te dá mais também. Olha só, vou explicar para vocês por que às vezes isso aqui é necessário. Porque uma fundação tipo estaca, ela trabalha com atriz lateral e atriz de ponta. Né? Então, o ideal é eu saber o ideal. O pessoal não faz isso porque as cargas que a gente usa em geral em reconstrução civil são muito carga leve e o ensaio. Mas o ideal é você saber a resistência lateral do solo para você entender o quanto que a sua estaca vai precisar, o tamanho que vai precisar ser a sua estaca. Essa lateral é a resistência de ponta. Então, esse dado Cone Penetration Test, ele te dá a resistência lateral do solo, atrito lateral, e te dá o atrito de ponta. Então, ele é associado à investigação ó, para melhor caracterização do solo atravessado. Então, é esse aqui, tá vendo? Esse cone aqui, ó. Esse cone, blindado. Você está vendo que ele tem uma série, esse aqui é aberto, essa imagem aqui mais à direita aqui, ó, é o cone aberto, ele tem um punhado de sensores. Esses sensores são sensores que medem o atrito, são células de carga, na verdade. Né? Olha aqui. Célula de carga de ponta, célula de carga de atrito. Então, esse aqui mede a resistência de ponta, o atrito de ponta, e isso aqui mede o atrito lateral. E aqui na ponta, aqui, ó, é o transdutor de pressão, ou seja, é a parte do equipamento que transmite a pressão para os sensores. Ele entra no solo assim, né, blindado aqui, ó. Isso aqui é o que está dentro dele. O método de execução é preparação do cone, cravação com sistema hidráulico. Essa cravação é diferente, ela não é pancada, né? Ela é uma cravação lenta e constante, 2 centímetros por segundo. Registros contínuos e aquisição automática de dados, ou seja, o equipamento é ligado no computador e o computador já vai adquirindo esses dados. Então, esse site da estratigrafia, o que é estratigrafia? O quanto o solo está estratificado, tem a ver com compacidade do solo. Ele te dá o perfil geotécnico, né? Tipos de solo, e tipo de solo não, é a resistência de cada camada, coeficiente de adensamento, densidade relativa, resistência não drenada, ângulo de atrito efetivo de areia, aí é uma série de coeficiente de permeabilidade, olha ele aqui, ó. Aí é uma série de variáveis que são utilizadas em estudos geotécnicos mais pesados, assim, mais profundos. Então, se você precisar de um estudo geotécnico mais profundo, esse Cone Penetration Test aqui é o ideal. Cadê o equipamento? As vantagens, então, a cravação quase estática, né? Não tem pancada aqui, tem muita precisão, medição de poro, pressão, que é a pressão da água, e a rapidez e agilidade dos resultados. Aqui não, você tem interpretação de resultado. Programa vinculado ao equipamento já te dá os resultados já. As desvantagens é que é um equipamento assim, muito avançado para o Brasil, né?
Então, você não tem experiência profissional, o profissional que faz isso. E, geralmente, é necessário que o terreno tenha condição de acesso, porque ele é montado num caminhão. Entendeu? E precisa de um engenheiro geotécnico, precisa de um cara especialista também para interpretar os dados. Quer dizer, Brasil, filho, isso é muito difícil. Olha o caminhãozinho aqui, como é que é. Ah, eu vou fazer lá no brejo. Como é que você vai entrar com esse caminhão aqui no brejo, companheirão? Você não entra, o tratorzinho, né? Não, o tratorzinho. Você não entra, olha aqui o tratorzinho, ó. Tá vendo? O tratorzinho aqui, ele vai adquirindo, vai cravando o conezinho e vai adquirindo os dados. E já é ligado no computador, né? Com ter o software específico, o software já vai decodificando os dados. Olha que interessante. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. Isso aqui é feito são usados esses ábacos aqui, né? São usados esses ábacos, mas esse aqui é o resultado. Olha aqui o resultado. Quer dizer que ele está fazendo na verdade, isso aqui é uma comparação do SPT, ó, NSPT, com o ensaio de cone. Está vendo que é próximo? É próximo, o resultado é próximo. Então, o NSPT aqui ó, vai se afastando, depois vem aqui o resultado. Aqui. É próximo, mas não é tão próximo, né? Mas assim, o perfil é semelhante. Mas os resultados não são muito tão próximos. Dá para fazer uma correlação, tá? De um com o outro, dá para fazer uma correlação. Aí tem outras coisas aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenho que falar para vocês. Bom, tem um resumo que eu vou falar para vocês aqui. Essa questão da importância do conhecimento do subsolo. Tá? Primeira coisa, subsolo, conhecer o subsolo, conhecer o solo, né, que está abaixo que está abaixo da superfície, não é ciência exata. Tá? Não é ciência exata. Por quê? Primeiro, porque a variação é muito grande, pelos motivos que eu já falei para vocês. Né? É impossível se obter um perfil geotécnico completo de um terreno. Impossível, não tem jeito. Porque é antieconômico. Você teria que fazer 15, 20, 30 furos, dependendo do tamanho do terreno. Quanto custa um furo, Cristo? 600 conto para você fazer 15 metros. Então, para fazer 2 furos é 1.200 conto. Entendeu? Então, para a maior parte das obras, isso é antieconômico. Para a esmagadora parte das obras é antieconômico. Não dá para fazer. Então, grande parte do trabalho é interpretativo, né? Então, o engenheiro, você, que vai interpretar os resultados aí Então, bicho não. Que vai interpretar os resultados do SPT, o engenheiro sempre tem que ser conservador, tá? O que é ser conservador? Sempre a gente tem que trabalhar, primeiro, coeficiente de segurança altos, igual os que são nas normas. Segundo, trabalhar com os piores resultados dos buracos que são feitos dentro de um terreno, só trabalhar com os piores resultados. Tudo isso está a favor da segurança. Tá? Aí ele está dando um exemplo aqui, ó. Eu já vi isso aqui acontecer, já vi isso. Nunca aconteceu em obra minha, graças a Deus. Mas eu já vi casos disso aqui acontecendo. Vamos supor que você faça 3 sondagens. A primeira sondagem, ela vai até no terreno firme, embaixo, né? A segunda sondagem pega uma pedra. Você tem uma pedra em volta aqui, ó. Você tem um terreno que não é resistente. A terceira sondagem pega uma pedra também. Então, em volta, você tem um terreno que não é resistente. Qual que é a interpretação que muita gente pode ter? Essa aqui, ó. Que eu tenho terreno resistente lá embaixo, e aqui eu tenho terreno resistente mais raso. Então, quer dizer, mentiu para mim. Isso aqui está mentindo para mim. Então, essa interpretação errada vai levar um engenheiro calculista de fundação a colocar essas fundações rasas aqui, ó, em cima do matacão. E embaixo do matacão, o que tem? Terreno mole. Então, na hora que eu ponho a fundação em cima da pedra e apoio o pilar nela, o que vai acontecer? Isso aqui vai descer. O solo não suporta a carga do edifício e cede. Desceu o solo, tudo que está amarrado na fundação desce. Desce o pilar, desce a parede, desce tudo. E a parede, na hora que recalca, isso chama recalque, né? Na hora que recalca, você tem as famosas trincas de parede. Tá?
Prédio, gente, não dá problema de estrutura. Estrutura é ciência exata. Dá, mas é muito raro, muito raro. Muito raro dar problema de estrutura. Se você joga num programa, ele não vai errar. É ciência exata. Agora, solo não é ciência exata. Então, você tem que ter, assim, mesmo com dados de investigação, você tem que tomar o maior cuidado. Então, a primeira coisa, cara, não faça fundação sem pedir uma sondagem de solo. Ah, Cristian, até se eu for fazer aqui na Ceilândia, que eu vou fazer uma casa térrea. Bom, quando você tem obras mais leves, é mais fácil se aproximar, né? Mas investigue, ver como é que foi feita as fundações dos vizinhos, como é que foi feita as fundações próximas. Manda fazer um buraco ultrado para ver como é que é o solo. Não entra para fazer a fundação na tora, não, que você pode ter problema, mesmo com obra pequena. Certo? Porque, por causa disso que eu estou falando, né? Questão do solo aqui. Pode ser, você tem que ter muita variação de solo dentro de áreas muito pequenas, e aí você vai ter problema com a interpretação errada. Porque na hora de apoiar a fundação vai ser apoiada em profundidades erradas, e a fundação apoiada em profundidades erradas, pode acontecer recalques de fundação, tá? Só era isso que eu tinha para falar, tá? Tinha que terminar a nossa aula passada aí. Amanhã eu solto para vocês o resultado das provas. E tinha outra coisa que eu ia falar, que é o seguinte. Nós vamos fazer mais uma aula de laboratório, tá? O que é? Nós vamos fazer mais uma aula de laboratório. E na semana que vem nós vamos começar a falar sobre compactação de solo, que é outra coisa extremamente importante para nós. A gente tem 2 aulas sobre compactação. Vou interromper aqui.